Shomer Aleinu, Ohev Otanu, Abba Shel Kulam. במתמחות שומר עלינו בנסתרות כושו מכאן אבא שלי מלך העולם אבא מלך העולם שוב ותחליה, אחריה, אחריה, אבא. שוב ותחליה, אחריה, אחריה, אבא. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במצוות שומר עלינו, במצוות קושר אותנו, אבא שלי, ומלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תפניה, הקיניה, הקוליה, אבא, יהתותיה, אבא, מלך העולם. מלך, מלך, אבא של כולם. שוב ושוב תפניה, הקיניה, הקוליה, אבא, יהתותיה. מלך, 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 אבא, של כולם. שוב ושוב תפניה, הקיניה, הקוליה, אבא. Pai, 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 o Rei do mundo. Rei, 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 Pai de todos nós. Tu guerreia as minhas guerras e a ti eu me refugio, Abba, ó papai. Tenha misericórdia de mim, Abba. Yes, glória a Deus. Vem para agachar, Narabadará. Melech Haolam. Melech, Melech, Melech. Abba Shel Kulam. Chuva, chuva, taçaneia, raquineia, roconeia, Abba. Eu repetei. Melech, 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 Abba Shel Kulam. That in you, papai. Vamos chegando aí, convida alguém, gente. Vamos falar de honra hoje. Como extrair a unção do profeta? Shomer Aleinu, voltando, Abba Shel Kulam.
Ramitsahut, Shomera Lei, Barnitsahut, Kausulitam, Abashami, Haulam, Abba. Amém. Melech. Linda demais essa música, gente. Linda demais. Impossível não me emocionar. Impossível não sentir a unção. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas você já convidou aí? Responde para mim aí. Quantas pessoas você já convidou? Eu sei que não é o teu caso, mas tem gente que é tão mesquinha que a pessoa é capaz de assistir a live toda e não convidar ninguém. Mesmo com o profeta pedindo. Ah, não, vamos convidar não, tá afim não. Isso é mesquinharia. Eu estou fazendo a minha parte aqui, faz a tua. Convide. Convida aí, convida 5, 10, 20, 30 pessoas. Tenta convidar alguém que você não costuma convidar. Alguém que você nunca convidou. Simplesmente vai lá e clica, marca a pessoa. Eu vou convidar alguém também aqui. Deixa eu ver quem eu vou convidar aqui. Vou convidar o profeta Christopher, apóstolo Jefferson, profeta William, Rodrigo, deixa eu ver quem mais. Judá Bertelli, Marco Yamin. Está aparecendo aqui na minha lista, eu vou convidando. Daqui a pouco eles aparecem aí. Amém? Quantos de vocês aqui já adquiriram o acesso para a Universidade Profética VIP? Você quer se tornar um profeta? Você quer se tornar um libertador? Você quer se tornar um especialista no sobrenatural? É só adquirir. Todos os cursos que você precisa estão lá. Todos. Você adquire tudo de uma vez. Você se torna membro da Universidade Profética VIP e vai estudando, vai estudando. Você vai se tornar um faixa preta do mundo espiritual. Inteligência se adquire. E se adquire estudando. Então procure saber como é que faz para se tornar aluno da Universidade Profética VIP. Como é que faz? Só fazer o pagamento da inscrição, taxa única, dá para parcelar em 10 a 12 vezes. E pronto, você já recebe a senha, já instala o aplicativo do Nutror no teu celular para assistir as aulas, no seu computador, onde você quiser. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre como extrair a unção do profeta. Mas eu não sei se vocês estão prontos para receber isso, até porque eu estou dizendo segredos que podem ser comprometedores. Sinceramente, eu não sei se eu devo falar. Estou aqui na expectativa de que o Espírito Santo me sinalize de alguma maneira que vocês precisam e querem receber essa palavra. Como extrair a unção do profeta? É uma técnica, gente. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto ser igual ao profeta tal, eu queria ser tanto, me mover naquela dimensão, naquela atmosfera. Vai morrer querendo. Se você não fizer o que a técnica te diz, você vai morrer querendo. Porque existem regras espirituais. E as pessoas não estão disponíveis a se mover nessas regras. Isso aí, Nicásio, Bispo, legal, cara. Amém, é isso. Então, vamos falar sobre isso, né? Como extrair a unção do profeta. Convida mais alguém aí. Vamos lá. Veja bem. Fica até o final, tá? Deus criou 2 mecanismos para que você possa receber unção. O que é unção, gente? O que é unção? A unção
ela é o poder. A unção é uma marca que te ativa para se movimentar em poder sobrenatural. Apóstolo, da onde o Senhor tirou que a unção é poder? Eu tiro do batismo de Jesus no Jordão, quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Olha a unção aí. Ele me ungiu para pregar, para libertar, para curar, para ressuscitar, para fazer acontecer. Então, a unção, ela é um poder. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, como é que Deus usa aquela irmãzinha na profecia? Qual o segredo dela? Como é que Deus usa fulano? Meu Deus, qual é o segredo dele? Eles descobriram como acessar esse poder, que é a unção. E tem duas maneiras de você acessar a unção. Uma delas é diretamente com Deus. Todos nós podemos acessar a unção diretamente com Deus. Horas e horas orando em línguas. Sabe o tempo em que eu mais recebi unção? Foi na pandemia, que eu orava 8 horas em línguas direto. 7 horas, 8 horas. Não tinha como ir para a rua, não tinha como fazer nada, eu ficava ali, ó, lendo a Bíblia, lendo livros, fazendo live com profetas. Então, existe a unção que você vai receber como resultado de uma busca direta com Deus. Jesus, ele buscava essa unção. Quando ele ia para o monte orar, quando ele se reservava em algum lugar para falar com o Pai. E isso é necessário. Você precisa entender que nem toda unção que Deus vai liberar para a tua vida virá de um profeta. Existe uma unção específica que virá do próprio Deus. E por que ela é específica? Porque ela não tem a ver com nenhum profeta, ela é exclusiva para você. Ela foi criada para se mover no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Mas Deus também criou esse mecanismo chamado transferência de unção. Nós vamos chamar também de impartição. Não, esse mecanismo chamado transferência de unção, Deus criou para que você possa herdar toda a unção que está dentro de um profeta. Entende? Imagina, por exemplo, você aí que é um novo convertido. Você possivelmente jamais vai conquistar com 10 anos de convertido, com 5 anos de convertido, o que eu carrego com 30 anos de crente. Quantos atos proféticos, quantas buscas, quantos montes, quantas lágrimas, quantas leituras, quantos congressos, quantos seminários, quantas imposições de mãos foram acumulados sobre a minha vida. Quanto conhecimento sobrenatural, quanta experiência. Então isso eu carrego dentro de mim. E Deus, na sua bondade, ele criou um mecanismo para que o que eu carrego possa ser impartido. O que significa impartir? Transferido para você. E o mais interessante é que a impartição funciona da seguinte maneira. Quando eu transfiro para você, não me esvazia. Não me esvazia. Quanto mais eu transfiro, mais cheio eu fico, porque eu carrego em mim uma fonte inesgotável de poder. Por isso não há problema nenhum para mim transferir a unção, impartir a unção. Mas essa unção não pode ser impartida de qualquer jeito e muito menos para qualquer um. Porque a responsabilidade daquilo que eu transfiro, eu vou prestar contas com Deus. Eu lembro que quando eu fui ordenado apóstolo, o apóstolo que me ordenou botou a mão na minha cabeça e falou assim: eu ativo sobre você a unção que eu recebi sobre imposição de mãos de Benny Hinn, Kenneth Reagan, Dave Robertson, Valnice Milhomens, e ele foi falando aqueles nomes. Enquanto ele botava a mão na minha cabeça, eu ia recebendo tudo isso.
né? Tudo isso. Alguém perguntou, na impartição também vem juntos jeitos e trejeitos do profeta? Não, vem não. Só se a pessoa quiser. Eu vou falar sobre isso, a unção modificada, cada um tem um jeito. Davi era um homem de guerra, mas ele impartiu a unção sobre Salomão, Salomão se tornou um homem de paz. Cada um tem seu jeito. A maneira que você vai usar o seu poder depende da sua personalidade. Então, não é porque você recebeu uma transferência de unção que você vai ficar igual. Mas você vai ter esse poder para usar com sabedoria. Então, nós precisamos da unção que os profetas carregam. Imagina, na pandemia teve um grande profeta. Eu nunca vi um profeta que nem ele. E ele morreu. Mas antes dele morrer, Deus falou para mim, semeia algo valioso na vida dele. E eu semeei. Depois eu fui entender que Deus queria deixar uma parte daquela unção que aquele homem carregava na minha vida. Então a transferência de unção, ela vai permitir que você receba parte de tudo aquilo que o profeta conquistou na sua jornada. Tanto direto com Deus. Tem coisa que o profeta conquistou direto com Deus, mas você vai receber do profeta. Tem coisa que o profeta conquistou de uma impartição de um outro profeta, mas você vai receber também, como uma cachoeira. Por exemplo, eu fui ano passado para Jerusalém. Deus me deu uma unção de Jerusalém, específica para Jerusalém. Então, quando eu imparto a unção que está sobre a minha vida, sobre alguém, é possível que essa pessoa também receba essa unção específica de Jerusalém. Uma unção que me permite ir para Jerusalém sempre quando eu quero. Uma unção que me permite olhar para as coisas judaicas e de Israel com olhos abertos, olhos espirituais. Ter experiências com anjos de Israel. Tá? Então, a transferência de unção é algo muito poderoso, né? Eu estou falando resumido aqui. A transferência de unção é algo muito poderoso. Porque quando você transfere a unção para alguém, você pode transferir uma unção semelhante. Você vai ver que a pessoa que recebeu, ela começa a ter o mesmo poder que você tem. E você também pode transferir uma unção dobrada, como foi o caso de Elias para Eliseu, transferiu a mesma unção, mas dobrada, 2 vezes mais forte, mais poderosa. E a unção modificada, que foi o que eu acabei de falar. Quando Moisés ele libera a unção para Josué, Josué governa de uma maneira totalmente diferente. Mas ele também tinha a unção de liderança, de governo. Mas o mais importante é que você vai ter essa unção dentro da sua vida. Eu sou um caçador de unção. Eu sou um caçador de unção. Quando eu encontro alguém que eu vejo que tem uma unção específica, eu abençoo essa pessoa. Mas eu não abençoo de qualquer jeito, eu abençoo de uma maneira que essa pessoa se impacte. Isso é importante, eu vou te explicar já já. Para extrair dessa pessoa o desejo de abençoar a minha vida com essa unção. E onde é que está isso na Bíblia? Nós fizemos hoje uma devocional de manhã, e aqui no Instagram também. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 41, quando Jesus diz assim: quem recebe um profeta na qualidade do profeta, receberá a recompensa desse profeta. E quem dá pelo menos um copo de água a um desses pequeninos, certamente receberá a sua recompensa. Então Jesus está dizendo, olha, se você vê um profeta, cara, recebe ele como profeta. Trata ele como profeta. Se dirige a ele como profeta. Espera dele algo que se espera de um profeta. Porque quem recebe o profeta como profeta vai receber a unção do profeta. Mas aí parece que é só questão de tratamento. Mas Jesus vai completar no versículo 42, ele diz, e quem dá pelo menos um copo d'água ao profeta, recebe a recompensa. Então Jesus colocou ali um patrimônio, uma doação. Nós já vamos voltar a falar da doação. Mas esse princípio que Jesus ensinou, de você honrar o profeta com algum bem, para receber a unção do profeta, Jesus não inventou isso. Isso já existia. Por exemplo, quando Saul saiu
para buscar as jumentas que haviam se perdido. Em um determinado momento, o moço disse para Saul: Saul, nós estamos entrando numa terra de profetas, onde tem um profeta chamado Samuel, tudo que ele fala acontece, o cara é louco, o cara é profetão. Vamos lá, vamos falar com ele para ele dizer onde está a jumenta. E Saul disse assim: como é que eu vou chegar perto de um profeta se eu não tenho nenhum bem para dar para ele? Que as pessoas jogam logo uma desculpa, né? Saul era rico. Jogou logo uma desculpa. Aí o moço que estava segurando a carteira de Saul falou assim: caô, mano, caô, esse é caô teu. Tem aqui 4 moedas de prata aqui, ó. Vamos lá, entregue as moedas de prata para o profeta. E aí Saul foi lá, entregou a moeda de prata para o profeta. E ele recebeu não as jumentas, ele recebeu o reino. O profeta olhou para ele e falou assim: ó, Deus manda dizer que você vai ser o rei a partir de hoje, de Israel. Você não precisa preocupar com jumenta, você veio aqui atrás de uma coroa, de um cetro, de um governo. E esse entendimento que Saul já tinha, é um entendimento que já vem da antiguidade, dos movimentos proféticos da antiguidade, das escolas proféticas da antiguidade. Não chegue perto de um profeta sem honrá-lo. Não queira ser amigo de profeta sem honrá-lo. Isso é um problema. Não se rouba a unção. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor ficava batendo papo comigo, passando a mão em mim, toda hora passando em mim. Eu primeiro pensei que eu estava sujo. Eu falei: será que eu estou sujo? Ele está me limpando? Não estava. Eu estava de terno, estava até bem arrumado, né? Passando a mão em mim. Aí daqui a pouco ele passa mais a mão em mim. Eu falei: será que esse cara é gay? Só deve ser gay mesmo. Está me alisando o tempo todo. Qual é o problema desse cara? Aí uma hora ele falou para mim: pastor, você percebeu que eu estou passando a mão em você aí no seu ombro toda hora? Eu falei: percebi sim. Como não? E ele falou assim: é que eu estou pegando a unção do profeta. Eu estou pegando a unção do profeta. E eu falei assim: ué, mas quem te deu autorização para pegar a unção em mim? Ué, mas a unção é de Deus, então vai buscar em Deus. A unção de Deus você busca em Deus, mas a minha unção você não pode pegar sem me pedir, porque ela me custou muito caro. Entende, gente? Meu pai e minha mãe morreram na pandemia. Eu entrei numa depressão que eu saí agora, recentemente. Eu fui moído como azeite. A unção tem um preço. A unção tem um preço. A pessoa passa a mão em mim e diz: eu estou pegando da unção. Não pode. E eu briguei com ele. Eu falei: você não pode pegar minha unção. Agora você vai ter que pagar por ela. Falei para ele: você vai ter que pagar por ela. Não tem como me devolver, você vai pagar. Aí ele foi para casa, no dia seguinte ele me deu o carro dele de oferta. Aí claro que eu não fiquei com o carro dele. Eu ia ficar muito constrangido se eu pegasse o carro dele sob ameaça, né? Eu peguei o carro dele e falei: amém, irmão, Deus abençoe. Preguei, no final da pregação eu devolvi para ele. Só dei um susto nele. Porque unção não se rouba, unção se conquista. A maioria de vocês que estão me assistindo aí vão viver uma vida sem unção nenhuma ou com a unção limitada. Entende? Por quê? Porque escutam uma pregação como essa apenas como ensinamento e não como uma chave. Algumas pregações são chaves, querido, não são ensinamento. Ensinamento se anota, chave se usa. Tem gente que tem a cara de pau de anotar uma live como essa para pregar na igreja, mas não pratica. Nunca pratique algo nunca pregue algo que você não pratique. Você se enrola no mundo espiritual. Você se enrola. Entende? Então, existem pessoas que não têm a mínima ideia do que é honrar um profeta. Eu estava falando na live de manhã que uma vez eu fui pregar numa igreja, eu não tinha carro. Aí o pastor falou: como é que você vem para pregar na minha igreja aqui? Eu falei assim: manda um motorista me buscar, por favor. Manda um irmão da igreja me buscar. E chegou lá um casal jovem. Lembro bem. Casal jovem. Depois eu fui saber que o rapaz era polícia e a namorada. Aí mandaram sentar atrás. O carro não era um carro muito bom.
Eu sentei atrás, já constrangido, porque profeta tem que sentar no banco da frente, irmão. Profeta tem que ver tudo, tem que ouvir tudo. Profeta tem que estar numa posição de honra. Me jogou lá para trás, tudo bem. Tudo bem. Deve ser humildade que Deus está querendo tratar. Eu sentei lá atrás. E ele foi a viagem toda, gente, quase 1h30, brigando com a namorada. Aí fechava a cara, o outro fechava a cara, eu não sei o quê. E eu constrangido lá atrás. E eles brigando. Aí quando chega lá perto da igreja, passa um cachorro na frente do carro, e o rapaz, para mostrar que é mal, tipo assim, comigo é assim, entendeu? Me provocou, eu acho que ele quis ameaçar a garota, e passou em cima do cachorro na maldade. Naquela hora meu espírito bloqueou todo. Igual Homem de Ferro. Igual o carro do Batman, me fechei todo. Cheguei na igreja e falei pro pastor, pastor, não vou pregar não. Não vou pregar. Por quê? Eu não vou pregar. Porque aconteceu isso e isso. Meu espírito está fechado. Essa desonra me travou. E eu vou embora a pé, mas não manda esse rapaz me levar de novo, não. Aí o pastor conversou comigo. Eu preguei. Não serviu para nada. Eu só preguei para cumprir o protocolo da igreja. Porque não tinha mais nada ali. Não tinha mais azeite ali. Depois outra pessoa me levou embora. Mas são pequenas coisas que fecham o portal. Essa mesma pregação que eu estou fazendo aqui, para uns libera unção, para outros não. Porque você precisa ter um coração. Por exemplo, eu não fico toda live dizendo que sou profeta. Eu não fico. Aliás, para cada 20 lives, uma eu digo que sou profeta. Mas quem entendeu que eu sou profeta, precisa olhar para a live pensando, ele é um profeta de Deus. E quando você se posiciona dessa maneira, você começa a mexer com a unção que está dentro de mim. Entende? Então Jesus vai dizer, aquele que reconhece o profeta, recebe a recompensa do profeta. Mas tem que ter cuidado. Cuidado como é que fala com o profeta. Se eu for na tua casa, primeira coisa que você tem que fazer, desliga a televisão, cria um ambiente de frequência espiritual que o profeta consiga se movimentar com alegria. Evita discussão, evita briga. Porque quando você cria um ambiente profético, o profeta se move. Entende o que eu estou falando para vocês? Agora, Jesus ele deixa claro a importância da semeadura. Porque ele vai dizer, aquele que dá ao menos um copo d'água para o profeta, recebe a recompensa do profeta. Só que aí é o seguinte, uma vez eu fui pregar numa igreja, e o irmão veio na minha direção com um copo de água mineral. Sinceramente, eu lembro que o rapaz estava usando um tênis caro, sabe esses Nike aí que custa R$1.000? Relojão no pulso. O rapaz bem arrumado, bem arrumado. Fiquei até com vergonha da minha roupinha simples perto dele. E esse rapaz chega perto de mim com um copo de água mineral e fala assim, apóstolo, Jesus falou que aquele que der um copo d'água recebe a unção do profeta. Eu quero a tua unção. E eu quieto, pensando, meu Deus do céu. Jesus não falou isso. Jesus não falou, aquele que der um copo d'água receberá a unção. Jesus falou, aquele que der pelo menos um copo d'água. E eu vou te ensinar um mistério aqui. O copo d'água aqui é a oferta do mendigo. É a oferta do miserável. Como é que significa isso? Sabe quando já cortaram a tua luz, já cortaram a tua água, já cortaram tudo, você não tem nada, não tem comida no armário, não tem nada, você já virou mendigo. Você não tem nada, você está acabado, não tem nada. Quando eu digo não tem nada mesmo. Porque se eu olhar para o meu lado aqui, eu estou vendo uns relógios que eu tenho ali, estou vendo uma coisinha aqui, tem um sofá, tem não sei o que, tem uma espada. Estou dizendo, quando você não tem nada mesmo, você não tem nada mesmo. Entenda o que é nada. Nenhum de vocês aqui está nessa condição, porque no mínimo você tem um celular e uma internet. Eu estou falando, você que não tem nada mesmo. É para esses que Jesus está falando. Se você não tiver nada para dar, dê pelo menos um copo d'água para o profeta. Porque água você acha.
Água você consegue. Então tem gente que está querendo semear água e colher querubim. O tamanho da tua oferta entregue ao profeta define... Como é que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei uma frase aqui, ó. O tamanho da oferta que você entrega ao profeta define a dimensão do alinhamento que você vai ter com esse portal que vai se abrir na sua vida. Então tem gente que vai honrar o profeta para abrir um degrau nível 1. Tem gente que vai honrar o profeta para abrir o degrau nível 2. Tem gente que vai honrar o profeta e vai abrir um degrau nível 500. Eu lembro no ano retrasado que o profeta Amaro profetizou aqui que eu iria para Jerusalém. Na mesma semana, um estranho me ligou e falou assim: olha, quanto é a passagem para Jerusalém? Deus quer que eu te pague essa passagem. E pagou. Não fez questão de se apresentar, pediu oração discretamente. Ele podia ter dado um copo d'água, gente. Ele podia ter dado um copo de Coca-Cola, de milkshake. Tem muita coisa boa para beber aí. Mas ele não poderia fazer isso porque ele sabia que no coração dele ele tinha condição de fazer algo especial. Tem muito empresário que está quebrando, e Deus fala para o empresário assim: doa um carro. Doa uma viagem para Israel. Doa um apartamento. Doa uma cesta básica. Você sabe que Salomão era rico. E mesmo assim, haviam pessoas que enchiam as despensas de comida de Salomão todo mês. Ele não se preocupava com comida. Ele tinha 12 discípulos que entravam na casa dele, cada um, todo mês, enchiam a casa dele de comida. Comida de rei. Para ele não se preocupar com isso. Entende, gente? Então, Jesus está falando sobre um código que faz portais do espírito do profeta se abrirem para você receber tudo aquilo que o profeta carrega. E eu, sinceramente, depois que aprendi isso há muitos anos atrás, nunca mais eu quis abrir mão dessa realidade. Quando passa um profeta legítimo por mim, eu sempre honro. Com R$500, com R$1.000, com R$2.000, com R$5.000, com bens. Quando eu não tenho dinheiro no bolso, vai o relógio. Quando eu não tenho dinheiro, vai o celular. Mas eu sempre entrego algo especial. Às vezes eu estou no aeroporto, eu vejo um profeta lá que eu nunca tive chance de falar com ele, mas eu admiro, um homem de Deus. Eu nem falo muito para não constranger ele. Eu separo logo as notinhas aqui, ó. Vou lá. Ou então eu falo assim: pastor, não quero te incomodar não, me dá teu Pix. Aí ele já é esperto, já entende o código, me dá o Pix. Daqui a pouco eu mando, sabe? Então nós podemos honrar o profeta em 3 momentos diferentes. 3 momentos. O primeiro momento é o pré. O que é o pré? Você olha para o profeta e fala: aquele cara ali é profeta, vou honrar. Sem esperar nada em troca. Essa é a mais poderosa. E eu vou explicar por quê. Mas a primeira é essa, é o pré. A segunda é a oferta de selar algo que o profeta fez. Então o profeta libera uma palavra na tua vida, uma profecia, um ato profético, um conselho, um decreto. Você pega uma oferta e fala assim: eu quero selar essa palavra. O que é selar? Selar é garantir que essa palavra não será comida pelos urubus do mundo espiritual, as aves de rapina da parábola do semeador. Você selou, você criou um selo dizendo: eu recebo essa palavra, ela não vai ser roubada. A terceira maneira de você honrar um profeta é a honra por gratidão e aliança, que é o dízimo e a primícia. Eu não vou perder meu tempo hoje explicando que é possível dizimar para profeta. Isso tem que ser gerado no espírito de cada um. Mas o dízimo, quando você começa a dizimar na vida do profeta, primiciar na vida do profeta, você está fazendo uma honra constante, uma gratidão constante. E isso vai manter o portal aberto. Aquela primeira que eu falei, que é a pré, que eu falei que é uma das mais poderosas, é muito interessante porque, eu vou finalizar já já,
Deus falou para Elias assim: Elias, vai até Serepta, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. Olha que coisa engraçada. Elias pegou o ônibus, Serepta, está escrito lá, Serepta. Tá passando em Serepta? Sim, senhor. Parador ou vai direto? Vai direto. Aí Elias foi para Serepta. Quando Elias desce do ônibus, Deus tinha falado para Elias o quê? Eu ordenei uma viúva para te sustentar. Sustentar. Quando Elias desce do ônibus, ele vê a viúva. E ele fala para a viúva assim: opa, viúva, viúva que vai me sustentar. Prepara aí um lanchinho para mim. Me dá aí pão, me dá água, me dá um negócio para eu comer, você vai me sustentar. Deus falou. E a viúva falou assim: meu senhor, não tem nada para te dar. Posso te dar isso aqui, um pouquinho de água aqui, um pedacinho de pão, mas é só a única coisa que eu tenho. A pergunta é, será que Deus estava enganado? Será que Deus estava mentindo? Não. Deus estava fazendo um casamento. Escuta o que eu vou te falar, porque pode ser algo que vai começar na tua vida hoje. Um casamento entre você e um profeta. Como funciona esse casamento? Deus falou para Elias: a viúva vai te sustentar. Só que a viúva estava quebrada. E a viúva não poderia sustentar Elias porque ela precisava do profeta para desatá-la. Então Deus manda a viúva para o profeta, mas manda o profeta para a viúva. Casamento. E o profeta fala para ela: me dá o que você tem que eu vou comer. Oferta primeiro para o profeta. Ela deu o que tinha, ele comeu. Quando ele acabou de comer, ele falou assim: agora eu vou ministrar sobre tua vida, viúva. Ele ministrou sobre a vida dela. E a Bíblia diz que aquela mulher enriqueceu com o poder da palavra do profeta. Ela enriqueceu. E aí sabe o que aconteceu? Está escrito na Bíblia: e durante muito tempo aquela mulher sustentou o profeta. Com a riqueza que o próprio profeta gerou, ela sustentou o profeta. Nós precisamos desse casamento na nossa vida. Escuta o que eu vou te falar. Tem muito empresário que tem esse casamento com satanista, com bruxo. O empresário vai lá, faz a sua oferenda para o bruxo, para os orixás, ou seja lá para o que for, e fica essa troca. Um abençoa o outro, o outro abençoa um. No reino de Deus, você precisa ter uma aliança com um profeta. Você precisa ter um profeta sobre a sua vida para você estar constantemente honrando. E honrando mesmo. Eu estou ensinando para vocês o que eu creio há muitos anos, que eu vivo há muitos anos. Quando eu decido honrar um profeta, eu honro de verdade. Todo mês eu pergunto: tá faltando comida aí? Tá precisando de roupa? Tem alguma viagem que você quer fazer? Me diz aí, vamos fazer acontecer. Todo mês eu não fico trocando de profeta para honrar. Porque todos nós precisamos ter o nosso profeta. Saul tinha Samuel. Davi tinha Samuel. Nós precisamos ter o nosso profeta, que é aquele profeta que você sabe que está ali para você honrar. E quando você honra ele, Deus começa a liberar a unção. Às vezes você não vai ver nenhum o profeta liberando algo sobre sua vida. Né? Tem gente que semeia na minha vida que eu nem sei que a pessoa semeou. Mas no reino espiritual, Deus não mente. A porção da unção é liberada sobre a vida daquela pessoa. Às vezes no mesmo dia, às vezes na semana seguinte, às vezes daqui a um ano. Isso eu não posso garantir. Deus tem um tempo certo para todas as coisas e a unção, ela precisa caber em você. A unção que eu carrego hoje sobre a minha vida, se ela entrar de uma vez só em algumas pessoas que estão aqui na live, ela te explode. Ela te explode. Blum. Lembra quando Jesus tirou os demônios dos porcos? Na verdade, ele tirou dos porcos, não, ele tirou do gadareno e jogou nos porcos. Os porcos não tinham capacidade para aguentar aqueles demônios. Eles morreram, se mataram, não aguentaram os demônios. A unção é a mesma coisa. Se a unção que eu carrego for lançada sobre a vida de algumas pessoas, você não vai suportar essa unção.
Mas o que acontece? Deus ele vai escrever lá que essa unção é sua. E conforme você for desenvolvendo cada etapa do seu chamado, novos níveis dessa mesma unção vão sendo liberados sobre você. Que foi o que o profeta Amaro falou para mim antes de morrer. O profeta Amaro falou assim, olha, eu liberei a minha unção sobre a sua vida, mas a unção sobre a sua vida está uma capa de 7 dobras e você só desdobrou 2. Então hoje eu me movo com 2 dobras da capa do profeta Amaro. Passado o tempo, eu vou amadurecendo, eu vou evoluindo, a ponto de que essas dobras vão se desdobrando automaticamente, e quando eu ver daqui a alguns anos, eu vou falar assim, meu Deus, o apóstolo Ricardo está no nível profético jamais visto. Mas é necessário você entender o código que Jesus falou. Se você quer a unção do profeta, é semeando. Mateus 10:41. E Paulo, apareceu uma coisinha bonitinha na tela aqui, eu não sei o que é, mas eu agradeço quem mandou. Faz de novo aí, um joinha, legal. Primeira vez que eu vejo isso. Ou então foi a inteligência artificial do Instagram que gostou e mandou, né? Mas o apóstolo Paulo, ele é mais duro nesse texto. Paulo é mais duro. E Paulo diz assim, aquele que é instruído na palavra divida tudo o que tem com quem instrui. Já pensou? Se você tiver que obedecer esse texto, pior que tem, né? Só que ninguém obedece. Ninguém obedece. Já pensou? Aquele que é instruído na palavra divida os seus bens com quem instrui. É muito louco, é muito louco. Agora, minha pergunta é, qual foi a última vez que você pediu o Pix de um profeta? Eu não quero mostrar aqui não para não expor o nome dos profetas. Mas eu tenho aqui, colado aqui no meu iPad, o nome e o Pix de 4 profetas. E por que está colado no meu iPad? Porque eu olho para cá toda hora. E praticamente todo dia eu mando uma semente. E não acaba meu dinheiro. Porque, olha, tem 2 lugares que quando eu semeio, eu colho abundantemente. Vou te falar. Quando eu semeio na vida de profeta e quando eu semeio na vida da minha esposa. É bater e valer. Eu dou dinheiro para minha esposa, aparece dinheiro na minha conta. Porque ela também é profetisa, deve ser por isso. Então, eu quero te instruir a entrar, a viver essa cultura. Né? A cultura da honra. A cultura de você fazer semeaduras. Outra pergunta. Qual foi a última semente dolorida que você já deu para um profeta? Qual foi a última semente dolorida que você já deu para um profeta? O que é uma semente dolorida? Semente dolorida é aquela que depois que você dá, você fala assim, ai, caraca, mano, como é que eu fui fazer isso? Eu lembro da minha, foi em janeiro do ano passado. Eu já contei para vocês. Eu estava aqui no escritório, olhando para a janela, vendo meu carrão e meu carrinho. Meu carrão e meu carrinho. Meu carrão e meu carrinho. Meu carrinho pequenininho, um Honda Fit 2011. Meu carrão, uma Cherokee completa. Aí o Espírito Santo falou assim, você vai ofertar esse carro para um pastor. É o qual? O carrinho? Ele, não, filho. Não. Você vai ofertar o carrão. Uma Cherokee, completinha, bonitinha. Na mesma hora eu peguei o telefone e não pensei 2 vezes, irmão. Porque eu não tenho problema. Liguei para o pastor fulano. Pastor, você pode vir aqui em casa? Tem algo aqui para você que eu quero te dar. Aí ele pegou o ônibus, veio. Entrou aqui, tomou um café, eu dei o carro, falei, vai com Deus. Já levou. Então são sementes para ativar em você algo relevante. O problema é que pregações como essa, às vezes você ouve a pregação e no final você quer dar uma, eu chamo de oferta para acalmar teu espírito. Sabe o que é oferta para acalmar teu espírito?
Quando você escuta uma palavra dessa, você fala assim, Deus está querendo que eu oferte. Quer saber? Eu vou dar logo 30 reais aí para ver se Deus para de cobrar. Vou ver se eu dou logo 30 reais aqui para ver se Deus para de apertar. Deus está apertando. Deus tá... Não, não é isso. Você precisa entender que Deus está falando de sacrifícios. Porque não tem dinheiro no mundo que pague por uma unção profética. Até porque a unção é rica. Sabe que eu estou tendo muita coragem para ensinar isso para vocês hoje aqui. Porque eu não preciso ensinar isso, mas estava fazendo falta eu falar sobre isso há muito tempo. A unção é rica. A verdadeira unção prospera a tua vida. Então, quando você recebe uma unção profética, você está recebendo uma unção para prosperar. Por isso você tem que semear uma semente próspera. As pessoas têm que ter esse entendimento. Há 2 anos atrás, eu fui passear com a minha família em uma ilha, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Alugamos um barquinho, atravessamos, fomos para uma ilhazinha pequenininha, deserta. Minha mulher, meus filhos ficaram tomando banho na praiazinha lá da ilha. Eu peguei um cajado no meio do mato e fiquei orando. Fiquei orando. Orando. No meio da ilha. O meu telefone tocou e era um irmão. E eu tinha acabado de orar por esse irmão. Aí eu falei assim, irmão, eu estou numa ilha deserta, em Angra dos Reis. Eu acabei de orar por você. Deixa eu te mostrar onde é que eu estou. Aí mostrei para ele um lugar assim. Olha que lugar lindo. Aí ele falou para mim assim, apóstolo, você está fazendo o que aí? Eu estou passeando com a minha família e vim aqui para orar. E ele falou assim, você vai ficar quantos dias aí? Eu falei, 5 dias. E ele, mas vai ficar hospedado aonde? Eu falei, eu aluguei um apartamentinho. Aí ele me perguntou, e quanto está custando essa viagem toda para você? Quanto você calculou que vai gastar do primeiro até o último dia? Aí eu falei para ele, 5.000 e poucos reais. Aí ele, então me dá teu Pix. E na mesma hora, ele semeou. Então ele semeou todo aquele momento. É esse nível de fé que nós precisamos ter. Eu tenho. Algumas pessoas têm. E você pode ter, não pode não ter. Depende de como você vai deixar esse tipo de palavra entrar no seu coração. Tá bom, gente? Agora, tem perguntas aqui que são muito básicas, viu? Oferta e dízimo tem diferença para unção no mundo espiritual? Totalmente. Oferta é uma coisa, dízimo é outra, primícia é outra, mas isso fica para um outro dia. Né? Fica para um outro dia. O importante é que vocês precisam tratar os profetas com honra. Os profetas precisam voltar a ser tratados com honra. E honra não são palavras apenas. Honras são sustentos. Por que Deus não sustentou ele? Deus não enriqueceu Elias? Deus falou para Elias, eu vou levantar uma viúva para te sustentar. Porque Deus queria que a mente de Elias estivesse focada no sobrenatural e não no dinheiro. Então, quando o profeta ele se preocupa com o dinheiro, ele acaba perdendo o foco. Agora, quando o profeta ele está no sobrenatural, ele pode ativar riqueza na vida das outras pessoas. Então, por isso Deus usa pessoas para cuidar do profeta. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Repara meu soninho não, estou trabalhando muito hoje. Essa oferta é somente de profeta para profeta ou um profeta pode honrar um leigo? Não falei nada disso. Falei que o leigo tem que honrar o profeta. O tema da live é honrar o profeta. Honrar um leigo não é honrar o profeta. Honrar um leigo é te sedacar. É você ajudar alguém, é caridade. Não tem problema nenhum. Mas o tema da live é honrar o profeta, para que você receba a unção do profeta sem roubá-la, sem ficar devendo. É muito comum alguém dizer assim, apóstolo, eu estou maratonando suas lives, já assisti 500, mas nunca fez uma semeadura. Faz sentido isso, gente? Me explica.
Semear na vida sentimental do profeta traz honra também. Não sei o que é semear na vida sentimental. Semente é semente. Pagar, né, ofertar um passeio para o casal profético, né? Claro que traz. Cuidado. Muita honra. Cuidar do profeta, gente. Toda semente que ajuda o profeta a viver as coisas que Deus quer que ele viva de boas nessa terra, isso é honra. O profeta, se depender do mundo espiritual, ele vai guerrear e vai apanhar muitas vezes. Então as pessoas precisam honrá-lo para que ele veja que vale a pena estar à frente desse tipo de trabalho. Muito bem, muito bem. Estou lendo o comentário de vocês aqui. Apóstolo, eu tenho esse sentimento de semear, faço isso, mas não só na vida de um profeta. Tipo, eu percebo que você tem muita sabedoria, um só empresário, oferta. Nós temos que entender que cada terra gera um tipo de semente, né? Você nunca vai colher profético semeando na vida de um empresário. Agora, então você precisa entender que cada terra tem um tipo de semente. A questão não é ofertar, a questão é você entender onde você está ofertando. Tudo bem, gente? Essa live eu vou deixar aberta no canal do YouTube, tá bom? Fiz uma oferta para um profeta missionário, mas não tinha esse entendimento. E aí? Não precisa ter um entendimento. O protocolo foi feito. Concordo plenamente, por isso comprei o pacote com o livro do Senhor. Logo após conhecer em São Paulo. Li, foi absurdo episódio. Amém, amém. Deus abençoe, querido. Uma vez alguém pediu uma ajuda a um profeta e até hoje não teve resposta, sendo que essa pessoa prega sobre oferta. É porque a ajuda nem sempre vem do profeta, vem de Deus, né? Se eu sou um profeta, você que tem que saber. Muito bem. Apóstolo Ali, né? Apóstolo Ali, Chuang, pensa. A gente nunca pode ofertar algo para o profeta e ficar exigindo algo depois. Você tem que ofertar e deixar o mundo espiritual trabalhar. Não pode. Tem gente que faz oferta e fala assim: apóstolo, eu ofertei, agora me diga, qual é o dia que eu vou morrer? Hoje, morre. Nunca peça para o profeta uma palavra. Para com isso. Profeta, me dê uma palavra. Não é assim que funciona. Profeta, ele não é oráculo. Profeta não é consultório sentimental. Se o profeta tiver algo para falar, ele vai falar. Se ele não tiver, ele não vai falar. Tudo tem seu tempo. Profeta, me revela isso, me revela aquilo. Você quer revelação? Vai na Kodak lá, revela. Nem Kodak existe mais. São cuidados que nós temos que ter. Profeta tem que ser tratado com protocolos. E um desses protocolos, né? Eu sei que tem profetas aí na internet ensinando que você deve ficar pedindo palavra, pedindo palavra. Palavra tem no dicionário, gente. Isso aí. Se você está ofertando algo para o profeta e fica esperando algo, você não está ofertando, está comprando. Verdade, está barganhando. Não, gente, não tem ignorância não. Eu só estou respondendo aqui. É porque eu não posso dizer... Se eu precisar te dizer que sou profeta, Fábio, é porque você ainda não discerniu o meu espírito. Tem que discernir. Assiste mais algumas lives.
Tenta estudar o que é um profeta. Nem todo profeta profetiza. E tem muita gente que profetiza que não é profeta. Ok, gente. Então tá bom. Parei por hoje. Amanhã teremos live 9 horas da manhã no YouTube. E às 15 horas aqui. E às 19 horas aqui também. Amanhã teremos 3 lives. Se vocês quiserem se inscrever para o Prophetic Day, dia 26 de agosto aqui no Rio de Janeiro, dá tempo ainda, gente. Compra a inscrição que tá barata ainda. Se quiser se inscrever na Universidade Profética, comprar a universidade para você ter acesso a todos os cursos meus, você pode adquirir também, tá? E qualquer outra coisa, meu WhatsApp está em algum lugar aí. Me procure e eu tento te ajudar. Deus abençoe. Tchau, tchau.